Boa noite, boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado. Eu e César Casolari. Fala, Bom, grande professor. César. Vamos começar aqui mais uma semana que foi bastante agitada, principalmente aqui no Brasil, mas notícias muito relevantes também no exterior. Mas, de costume, como que foi lá nos Estados Unidos? Chamou notícia de inflação, né? E a inflação, apesar de que já era esperado que tivesse uma queda, tivesse começado a reduzir para que as taxas de juros comecem a cair, ela veio um pouquinho acima, mas um pouco acima já não é o suficiente para reduzir, né? Pois a inflação, como você falou, ela veio numa alta de 0,4 lá em fevereiro nos Estados Unidos, né? E nos últimos 12 meses acumulou 3,2, né, de taxa, isso nos últimos 12 meses, né? Essa taxa um pouquinho mais alta veio como um alerta para o mercado e eu acho que agora está meio sacramentado, né? Virou um consenso de mercado aí, como a gente vinha tentando tentar prever assim, né, o futuro da taxa de juros nos Estados Unidos, que é a nossa variável, infelizmente hoje é a variável mais importante aqui para o Brasil E para o mundo. e para o mundo, com certeza. Mas a maioria dos especialistas já está descartando uma redução de juros no primeiro semestre, né? Quando a gente, acho que a coisa de uns dois meses atrás, ou três até, no final de 2023, a gente, tudo parecia que ia levar para um corte de juros nos Estados Unidos já em março, até a bolsa, né? O pessoal se animou ali bastante na bolsa, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, por conta dessa possibilidade. Ela não deve para frente, né? Assim, acho que em março está descartado, a taxa deve ser mantida. Para maio, a gente acha que deve ser mantida, tem uma possibilidade bem mais baixa do que tinha muito pouco tempo atrás, um mês ou coisa assim. É, a gente ainda aposta em reduções da taxa em 2024, mas a partir do meio do ano para frente. Tudo isso, obviamente, dado que a inflação volte a cair nos Estados Unidos, né? Pode ser um efeito sazonal. A gente vem falando aqui que outros indicadores da economia americana estão pressionando, né, bastante a inflação, o mercado está bastante aquecido ainda, o desemprego não cai, então isso tudo pressiona a inflação, né? Além disso, né, dos indicadores que o mercado tem mostrado, a gente tem visto que o governo tem feito pouco esforço fiscal também lá nos Estados Unidos, né? Talvez por ser ano de eleição, talvez porque hoje não só o mercado, mas como todos os analistas veem o Trump como um grande candidato, um sério candidato a ganhar a eleição em outubro, né? As primárias agora estão fechando, o Biden está quase fechado como o candidato democrata para concorrer, né, na reeleição agora, e o Trump está quase fechado como candidato republicano. Dado o histórico do Biden nos últimos anos, talvez, e a aprovação que ele tem lá nos Estados Unidos, está bem difícil para ele. Ele vai fazer de tudo para reverter, né? Ele tem feito até uma agenda aí de tentar mudar a visão dele, né? Assim, o mundo inteiro vê ele como um presidente fraco, não só fisicamente, né? Ele tá idoso, comete umas gafes ali, talvez de memória, talvez por causa da idade, a gente não sabe, mas ele tem feito entrevistas aí tentando parecer mais forte, né? Um líder forte, um líder que pode levar o país mais para frente, e tal, desafiando aí o Putin, desafiando outros líderes mundiais. Não está colando por enquanto, né? A aprovação dele continua ruim, muito baixa. Então, esse fator fiscal tem pesado também bastante aí na questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Apesar de o Trump também ter uma idade bem avançada, próxima do Biden, mas pelo menos ele demonstra ser uma pessoa mais forte e que está com a cabeça melhor, né? Isso é o que tem alegado e a campanha do Biden tem batido bastante forte nisso aí para mostrar que ele não é tão velho assim e que ele está bem e que ele dá conta de conduzir os Estados Unidos. E aí, o grande ponto que estava falando sobre a taxa de juros é que eram esperados ali 4 quedas ainda para esse ano, já está caminhando para uma possível 3 quedas apenas. E se for manter a intensidade mesmo de níveis fracos, de queda no mínimo, né, do 0,25, isso acaba prorrogando aí bastante essa redução da forma como era esperado no final do ano passado e no começo desse ano. Mas cenas dos próximos capítulos. Falamos agora sobre a China, né? Teve também a questão das vendas de veículo, que foi um ponto bem
bem intrigante ali, né? Mas antes de a gente falar dos dados, teve um ponto relevante da venda dos carros, porque a China também era previsto que ela fosse uma das grandes importadoras para a Europa, principalmente com a BYD ali, né? Que é a principal empresa ali agora sobre os carros elétricos. Isso porque a Europa sempre demandou muito por essa questão ESG, sempre fala muito. E agora que a BYD está tentando entrar lá, eles estão querendo vir com protecionismo e não querendo aceitar porque vai acabar com os empregos na Europa. Então, tá até virando um pouco de piada isso, né? De que a Europa ela quer o desenvolvimento ali social e ecológico, né? Mas fora da Europa, aqui dentro não. Então, vamos ver como é que tá. Isso era um dos grandes trunfos para a China ali, que é um grande exportador. Mas como que foi lá a venda? Porque teve uma queda bem relevante na China, né? Foi uma queda bem relevante, né? Em fevereiro a queda caiu quase 20, a queda foi de quase 20% nas vendas de veículos, né? Comparado com o mês anterior, que teve um aumento grande de quase 50% nas vendas de veículos na China, né? Uma queda ok, né? Se a gente comparar os 2 meses, foi uma queda que não... Porque teve um aumento grande em janeiro, a queda de fevereiro talvez não seja tão forte, mas já demonstra que aquilo tudo que a gente vem falando de China há várias semanas, né, de demanda mais fraca, de questão de produção com problema. Esse ponto que você levantou é muito importante, a gente citou semana passada, né, em relação à economia da China. Quando ela tem que exportar manufaturados, ela tem um mercado gigante no mundo, né? Todo mundo quer os produtos chineses, que são mais baratos e que a qualidade... Antigamente era uma qualidade duvidosa, mas hoje em dia a qualidade já está ok, assim, pelo preço que é pago, né? Principalmente porque os carros dos modelos europeus e americanos, geralmente ele tem muito aquelas classificações de acordo com os opcionais, né? Então você tem desde carros ali que vêm quase pelados e carros que vêm bem completos. E o BYD não, ele já vem já com... praticamente todos os carros da China ele já vem já nos mais completos. Então ele já vem no mais completo com preço mais acessível, né? Isso também muda bastante. Exatamente. Mas como a gente disse semana passada, quando a China entra nesse terreno de produtos mais tecnológicos, produtos que vão que competem diretamente com os produtos mais importantes, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, aí já levanta uma bandeirinha lá e esses países já estão fazendo, né, já estão criando barreiras e dificuldades para a China exportar esses produtos, como carro elétrico, como microprocessadores, que a China tem muita dificuldade em não só produzir, como exportar. Então é uma guerra comercial, né? E nisso o Trump, ele sempre foi muito categórico, né? Ele é contra a China, ele aumentou bastante os impostos dos produtos chineses mais desenvolvidos quando ele era presidente. O Biden, quando entrou, não retirou essas sanções não, né? Esses aumentos de alíquota. E o Trump tem um discurso forte contra a China, ele é muito, né, tem aquele populismo nacionalista, né, de que a gente tem que produzir aqui e tal. Talvez não seja lá, mas provavelmente vão produzir no México, né, que é bem mais barato que produzir nos Estados Unidos. Mas a China passa por esse processo complicado ali, parece muito uma reversão de tendência de produção, né, como se o plano ali tivesse se esgotado, né, a forma de tocar a economia, a forma de tocar os planos econômicos tenha se esgotado. Aquele planejamento lá atrás que funcionou por 20 anos, né, até mais um pouco, ele chegou num topo ali, eles não sabem para onde ir direito, os investimentos não estão sendo feitos mais. Como a gente falou, né, o PIB é um incremento, a China construiu muita coisa nos últimos 25 anos, não tem mais muito por onde eles correrem agora, a não ser que eles fortaleçam muito o mercado interno para a área de serviços, né, que é muito importante para o PIB também, começar a florescer mais, para outras áreas que não sejam apenas a produção e aquela produção básica, né, de construção de prédios, de rodovias, de ferrovias, de hidrelétricas e tal, que é uma coisa que puxa muito o PIB para cima. Hoje em dia, como já está tudo mais ou menos pronto, né? Metrô, trem lá, tem tudo. E a velocidade com que eles construíram isso foi impressionante, né? Tanto que eles cresceram a taxa de 10% aí por muitos e muitos anos. Por outro lado, o superávit chinês cresceu mais que o esperado no começo do ano, né? Os primeiros 2 meses, aí, janeiro e fevereiro, foi uma boa notícia para eles. Conseguiram exportar bastante e as importações também cresceram, mas cresceram obviamente menos do que as exportações.
E é exatamente, e entra nesse ponto justamente que a gente está falando, né? A China ainda é uma grande produtora de manufaturados aí para o mundo, tem uma mão de obra gigantesca e aprendeu muito nesses últimos anos com o Ocidente, né? Aprendeu como produzir, deixou as fábricas entrar lá, aprendeu com elas, não vamos entrar no detalhe de como que aprendeu, mas aprendeu a fazer, abriu suas próprias fábricas, começou a competir com os produtos ocidentais e ganhou de lavada, assim, né, no fim das contas. Então eles continuam ainda forte em exportação, mas tem esse grande problema de mercado interno, novamente, problema demográfico, tudo isso que a gente vem pontuando aqui, né? É um momento muito, muito peculiar da economia chinesa e eles estão tendo, sim, dificuldade de sair desse pequeno buraco que eles entraram, que pode ficar maior. Para eles também acho que vai ser bom a queda na taxa de juros dos Estados Unidos, né? Para destravar um pouco os investimentos, para aumentar a circulação de capital pelo mundo, né? Que ainda está um pouco concentrada. E vamos acompanhando aí as notícias da China. Por enquanto, né, a própria bolsa, né, a bolsa de valores deles lá, eles começaram a fazer um programa de... Fizeram duas coisas, basicamente, né? Uma é usar o superávit do exterior para o governo entrar na bolsa e manter uma certa estabilidade ali no preço das empresas. E em segundo, eles proibiram alguns fundos quant de operarem vendidos, né? Então, se não tem venda, só tem compra, teoricamente o preço só sobe para dar uma aparência de normalidade, mas ao mesmo tempo... Ele é artificial. É artificial, mas isso atrai investidores, né? Se eu sei que não vai ter fundo vendendo ações no mercado, quer dizer que o preço vai subir. Então eu não vou perder quase um almoço grátis ali na renda variável chinesa, e é uma tentativa deles fazerem entrar dinheiro e segurar um pouco a bolsa. Se por acaso os produtos chineses são muito parecidos com os europeus e americanos, talvez seja apenas uma coincidência, né? Mas acontece. E falando também sobre os Estados Unidos, né? Enquanto os Estados Unidos está com essa demora da redução da taxa de juros, a Europa está acelerando por motivos diferentes, né? Na verdade, porque como os Estados Unidos não está conseguindo reduzir a atividade econômica, isso faz com que a inflação continue alta e por isso que não consegue reduzir. Mas a Europa caminha por outro caminho, né? A taxa de inflação na Europa já está razoavelmente baixa, né? Está ali entre 2% e 3%, a meta deles é um pouquinho mais baixa, mas eles têm um problema também de demanda, eles têm um problema de investimento, e nesse caso, né, a queda da taxa de juros seria para incentivar a economia, né? Diferente do que os Estados Unidos está tentando fazer, que é desincentivar a economia, esfriar um pouquinho para poder baixar os juros. A Europa está com uma probabilidade grande de queda de taxa em abril e junho, que é uma boa notícia, assim, para taxas menores são sempre melhores, né? Incentivam aí o pessoal desde que não haja essa pressão inflacionária, obviamente, desde que não haja pressão econômica ali em cima da taxa. Mas a Europa já está caminhando, né? Depois a gente começou esse movimento de queda de juros. Faz tempo, né? A gente começou no meados do ano passado, a nossa taxa começou a cair, agora a Europa pode ser a segunda região importante do mundo a começar a cortar esses juros já em abril. Legal. E na Argentina, também nossos vizinhos, a gente até ficou um tempo sem trazer grandes notícias, né? Mas agora recentemente foi bastante agitado aí, né? A gente viu que os juros lá caíram bastante, que é o 20 pontos, né? Isso quer dizer que era 100% ao ano e agora está só 80% ao ano, né? Então, apesar de parecer pouco, né? É um avanço muito grande, né? 20% mesmo de variação, e que tem um motivo para isso, né? A gente está vendo ali que a inflação tá começando a tomar rumo. Será que agora vai? Pois é, hoje é o dia de falar bastante de inflação, né? Já falamos nos Estados Unidos, a gente não citou a da China, mas eles também estão reduzindo a inflação lá, bastante, né? Eles estão até com deflação. E essa taxa de juros argentina é outra aí que começou a cortar juros, mas obviamente por outros motivos, né? A situação da Argentina é completamente limite ali. Para diminuir endividamento, Para diminuir endividamento. E eles têm uma taxa de juros negativa, né? A inflação está acima de 200%. De juros real, né? A taxa de juros real negativa, porque a inflação está acima de mais de 200% no ano, se não me engano, 250%, 270%. E eles têm essa taxa de juros de 80%. Foi um pedido do FMI que eles aumentassem a taxa logo no começo para tornar a Argentina mais atrativa para capitais, né? Mas, ao mesmo tempo, você destrói ali
qualquer tipo de tentativa de investimento. Tudo bem que com uma inflação de 200%, isso já é muito difícil. Mas a Argentina tem tentado controlar a inflação e tem conseguido, né? Eles tiveram uma inflação em dezembro, né? O Milei entrou no comecinho de dezembro ou novembro, e a inflação foi 25%, que é uma taxa obviamente ridiculamente alta, mas em janeiro já foi 20%, e agora em fevereiro já caiu para 13,2%. Então uma queda assim, já caiu mais de 50% em 2 meses, só com as primeiras medidas do Milei de corte de gastos necessários, de revisão de orçamento, tudo que ele disse, né, no começo que ia fazer, ele fez e já está começando a dar um impacto imediato na taxa de inflação. Com essa queda na taxa de inflação, ele pôde cortar 20%. Ele não, né? O Banco Central Argentino pôde cortar, que ele odeia, por sinal. Já pôde cortar 20% na taxa de juros lá da Argentina. Vamos lá. A probabilidade da taxa de inflação argentina continuar caindo é grande em março, né? Tem uma certa expectativa que ela possa ficar em 10%, e abaixo de 13%, não vai cair mais tanto como vem caindo, mas é outra queda, são 4 meses consecutivos de queda, é uma excelente notícia, caso isso aconteça. E, por outro lado, uma medida importante que ele tomou agora foi de baixar a tarifa de importação de produtos da cesta básica, né? Essas tarifas eram altas por conta de protecionismo em primeiro lugar, mas também por questões próprias da Argentina, que não vale a pena a gente ficar entrando aqui. E ele, além disso, ele isentou o imposto para itens básicos, né, da cesta básica. Primeiro, obviamente, para eles ficarem mais baratos. Isso vai impactar na inflação, vai tentar reduzir um pouquinho ali da pobreza, né, que está quase 50%. O índice de pobreza na Argentina está quase 50%. Isso melhora bastante a vida do argentino, ele consegue pelo menos comer, né, que já é um item básico de sobrevivência, mas ajuda também nos índices inflacionários e na continuidade da política do Milei, depois dele ter perdido ali a queda de braço, né? A queda de braço com o Congresso e com os governadores na lei ônibus, que não foi para frente, agora ele vai ter que se reinventar. E com indicadores melhores, ele pode conseguir mais apoio, né? Principalmente do FMI, que já emprestou uma grana para eles. Eles têm reserva negativa de dólares, eles estão com um problema sério para pagar os compromissos que ele tem internacionais em dólar. Mas esses 3 meses de Milei, apesar da enorme confusão que é a Argentina, e não é de agora, né? Já vem de muitos anos, a perspectiva está melhorando um pouco, né? E a taxa de inflação está refletindo essa melhora. E cá entre nós também, a mudança ali de 100% para 80% de juros não vai fazer com que quem queira investir lá deixe de investir por causa disso, né? Mas muda bastante no endividamento deles, que com certeza impacta ali na economia local. E já que a gente também está falando de inflação, vamos emendar primeiro na inflação brasileira aqui, para aproveitar? Pois é, o IPCA de fevereiro ficou um pouquinho acima da expectativa, né? Ele veio em 0,83%, a expectativa era de 0,79% no mês. O IPCA 15 tinha vindo abaixo do esperado e o do fim do mês, né? O restante do mês aí houve uma pressão grande, principalmente no setor educacional, né? Que acho que bateu 5%, e isso representa 0,29% desses 0,83%, é só educação. Né? Em janeiro isso aconteceu também, a educação pressionou o índice inflacionário. Costuma ser um setor que pressiona nessa época do ano, por causa do volta às aulas, faculdade, escola, tudo tem reajuste, teve um reajuste muito grande nesses meses, por que não? E demonstra ser um ponto sazonal, né? Então pode ser que passando essa época de começo de ano, isso volte para o normal, né? Volte lá para baixo, e a gente tenha uma redução do IPCA daqui para frente. Esperamos que sim. Os núcleos da inflação, né? Quando a gente tira tudo aquilo que tem muita volatilidade, como a educação e outros itens, o núcleo inflacionário continua caindo. Isso é um ponto muito positivo, e segue a tendência do que a gente vem dizendo, principalmente do índice para os produtores, que está negativo, e do IGPM, que capta esse movimento, e também está negativo, e deve influenciar na queda ainda maior do IPCA nos próximos meses.
Só falando assim rapidamente em termos de investimento, né, o CDI de fevereiro foi por volta de 0,80. Com o IPCA a 0,83, significa que quem tem dinheiro só no CDI já teve uma perda real de valorização dos seus investimentos. Isso sem contar o imposto de renda, né, que no mínimo seria 15%. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesses dois indicadores quando a gente faz investimentos, na nossa carteira de investimentos, porque não é só olhar deu mais que o CDI ou deu igual ao CDI. Não, tem o rendimento real também importa nessa hora. E Petrobras, cara? Petrobras mexeu bastante essa semana também, tivemos notícias bastante relevantes aí, porque já era esperado que na divulgação de resultados a Petrobras indicasse uma queda no lucro. Isso já estava previsto pelo mercado. O que veio de novidade ali foi a questão agora dos dividendos. Então, os dividendos da Petrobras que vão ser distribuídos em relação a esse lucro, mas que era previsto também uma distribuição extra, né? Então, tinha alguns outros valores que já estavam em caixa que era importante que tivesse essa distribuição. Ainda é importante, né, para que isso aconteça, lembrando que o governo tem prometido ali o déficit zero, e a Petrobras, por ser uma empresa ainda parcialmente estatal, ela é uma das grandes fontes de geração de caixa para o governo. Então, também não tendo essa entrada, ela piora um pouco mais aquela percepção do déficit fiscal, né? O corte dos dividendos extraordinários, né, como o mercado tem chamado aí, os dividendos que a Petrobras vem pagando nos últimos anos, a Petrobras chegou a pagar 40% de dividendo em relação ao preço da ação. E ela foi considerada a empresa que mais pagou dividendo nos últimos períodos. Nos últimos anos. O governo resolveu fazer esse corte nos dividendos extraordinários em nome de usar esse valor para investimentos na própria empresa. O mercado reagiu terrivelmente, não só na Petrobras, né? A Petrobras abriu sexta-feira caindo 10%. 12%. 12%. Estava em quase 42 hoje ainda está em 36, né? Então ele não reverteu a queda, ficou mais ou menos nesse nível. E o fluxo estrangeiro atingiu o recorde do ano em um dia, que foi quase 2 bilhões de dólares que saíram daqui. Coincidência ou não, os dados que a gente tem. E a gente tem que ficar de olho, né? A Petrobras tem um acionista gigantesco, que somos nós, representados pelo nosso governo, e eles estão tomando essas medidas que desagradam diretamente o mercado, né? Acho que não tem nem discussão quanto a isso, e que também prejudicam essa arrecadação do governo. Eu acho que talvez, pensando assim, como a arrecadação veio forte em janeiro e fevereiro, talvez eles preferiram abrir mão dessa parte do dividendo para fazer outras políticas lá que eles acham mais conveniente, né? Vamos ver o que sai disso, né? Assim, mas de uma forma geral o mercado interpretou muito mal esse movimento, né? Interpretou como uma interferência do governo numa empresa, e mesmo, né? Foi uma interferência, assim, acho que nem tem discussão isso. E isso pode trazer, né? Já trouxe no passado, né? Aí todo mundo lembra muito bem de como foi a Petrobras, foi usada politicamente por muitos anos, né? Não só em 1, 2, 3 governos, e isso é péssimo nesse sentido para a governança da Petrobras. Foi usado, né, por muito tempo, principalmente ali no governo Lula 1 e 2, e continuou sendo usado no governo Dilma, que foi quando estourou a bomba ali no colo dela e trouxe consequências gravíssimas. A gente quase quebrou a Petrobras por conta disso. Apesar do governo ter se manifestado sobre isso, falando também, inclusive, que é importante que a Petrobras, né, por ser um negócio estratégico para o Brasil, ela precisa reduzir o preço do combustível para poder ajudar também aqui dentro, né? A diretoria da Petrobras desmentiu essa afirmação de que não vai ter essa distribuição dos dividendos extraordinários, mas agora a gente não sabe, né? Tem que esperar ali as novidades para isso. A gente sabe que uma interferência grave ali no preço do combustível, de petróleo, ela pode trazer consequências muito graves, não só no longo prazo, mas também no curto. Isso porque o preço do petróleo ele é uma commodity, ou seja, ele é o mesmo que é negociado aqui, ele é negociado em qualquer outro lugar. A diferença é frete. Mas se começar a ter essa interferência, a gente muda a ordem também de oferta e demanda. E aí não existe somente a Petrobras explorando petróleo no Brasil. E apesar de ser praticamente um monopólio, tem outros players ali que também atuam nessa área. E fazer uma mudança dessa
pode prejudicar toda essa questão de oferta, porque se a Petrobras começar a diminuir muito o preço, os outros players acabam parando de fazer isso. Então a gente vai começar a ter um problema nisso e, além de que, é interesse da própria Petrobras, porque se ela tiver que vender no mercado interno mais barato, mas o mercado externo está pagando mais caro, ela tem interesse de fazer isso. Agora, lembrando que tudo isso é falado e muito disso também é usado como política, né, como argumentos políticos, não necessariamente econômicos, mas também é importante lembrar que a Petrobras ela é um patrimônio público. Então, fazer isso também de forma pensada pode ser caracterizado como crime de responsabilidade fiscal por estar trazendo problemas diretos e danificando o patrimônio público. Isso simplesmente poder só manipulando ali o preço, manipulando, né, no sentido, né, de simplesmente poder dar as coordenadas e não seguir simplesmente o que o mercado internacional diz. Mas também cenas para os próximos capítulos, né? Essa aí a gente vai seguir de perto. Isso aí. E ainda falando de petróleo, né? A gente tem uma curiosidade que não é sobre isso, mas envolve ali Envolve diretamente a forma de gestão dos recursos do petróleo, né? A gente vai falar hoje sobre o maior investidor individual que tem no mundo, que é o Fundo Soberano Norueguês. É a primeira vez que a Noruega aparece aqui na nossa resenha de mercado. Muito provavelmente deve ser a última, porque é um país muito pequeno, mas ele tem esse fundo soberano que vale a pena a gente contar a história dele aqui, porque ela é um modo muito interessante de cuidar das finanças ou do dinheiro, né, do povo, que o governo norueguês ali desenvolveu por causa do petróleo, né? Eles descobriram petróleo ali perto dos anos 70 na Noruega, e dentro do mar, né, eles constroem aquelas plataformas marítimas para poder puxar o petróleo, e durante muito tempo o petróleo foi sendo usado muito parecido com a forma que era usado aqui no Brasil, né? Eles extraíam o petróleo e aqueles lucros eram inseridos na sociedade, eram revertidos ali como investimento, como tudo. Só que de repente esses valores começaram a ficar muito altos e começou a pressionar a inflação, tudo começou a ficar muito caro na Noruega porque tinha muito dinheiro circulando ali advindo do petróleo. E lá pelos anos 1986, o petróleo teve uma queda muito grande de preço e de repente um estado que parecia que estava vindo muito bem, que estava muito rico, começou a ter problema de déficit, começou a ter problema de orçamento, porque aqueles recursos não estavam mais entrando da forma como vinham entrando, eles tinham assumido compromissos muito grandes para pagar e começaram a ter problema. Então, o governo norueguês, inclusive, essa queda no petróleo e esse problema de déficit deu uma crise bancária na Noruega, que durou ali de 88 até 1992, mais ou menos. Foram 4 anos de uma crise grave bancária, com problema de crédito, com problema bancário em geral. E ali no meio do caminho, lá em 1990, o governo resolveu fazer diferente. Ele resolveu usar os excessos de retorno do petróleo para criar um fundo soberano do Estado para investir em outras coisas. Durante muito tempo, e isso é um fundo soberano, né? Um fundo soberano são sobras de algumas coisas que o país produz, geralmente produz. A maioria dos fundos soberanos do mundo de recursos naturais é de petróleo, mas pode ser reserva cambial, pode ser, se o país conseguir ter bastante superávit, ele pode direcionar esse valor para o fundo soberano. A Noruega resolveu criar com esses recursos extras do petróleo, e durante muito tempo eles ficaram investindo em bonds super seguros, que tinham um retorno bem baixinho, mas iam colocando ali, iam colocando ali, iam colocando ali, e aquele fundo ia crescendo bem pouquinho e tal. Nos anos, se eu não me engano, 98 para 99, eles resolveram, que a gente chama no mercado de pivotar o fundo. Eles falaram o seguinte: vamos fazer investimento então direito com esse fundo. Então o ministro das Finanças assumiu a administração do fundo e a operação ficou por conta do Banco Central norueguês. E a partir dali o fundo começou a voar. Por quê? Hoje, isso foi mudando com o tempo, mas hoje eles têm 70% da carteira em equities globais. Então eles investem em mais de 9 mil ativos em mais de 60 países. Eles têm 25% de fundo ainda em renda fixa, em bonds, principalmente títulos públicos, principalmente na Europa, mas tem um pouco nos Estados Unidos também. E eles têm um pedaço ali de 2,5 mais ou menos em imóveis, espalhados pelo mundo inteiro, em cidades grandes como Tóquio, Nova York, Londres, Paris. Eles compraram prédios inteiros para fazer administração.
E tem mais um pouquinho ali, que é 0,1% em energia sustentável. Geralmente é aquelas eólicas, né, que tem bastante na Noruega, na Dinamarca também, eles instalam no mar aquilo, é um negócio louco, mas é 0,1%. E esse fundo, ano passado, foi o fundo que mais gerou retorno no mundo, né? Além de ser um fundo que investe no mundo inteiro, ele é um fundo que teve o maior retorno da história do próprio fundo, que foi ali, acho que por volta de 1,6 bilhões, e eles têm hoje por volta de 17 milhões de coroas norueguesas, trilhões de coroas norueguesas no fundo. Isso dá mais ou menos 1,6 trilhões de dólares sob gestão, que significa 250 mil dólares para cada norueguês que existe no mundo, né? Que tem a cidadania norueguesa, óbvio. E isso significa, cara, 1,6 trilhões de dólares significa quase, acho que 70% do PIB brasileiro. O PIB brasileiro foi 2 ponto pouquinho trilhões de dólares no ano passado. Então é um fundo massivo, é um fundo que tem o objetivo de não só de render bastante para o povo norueguês, como ele tem a função também, em momentos de crise, como teve agora no Covid, de pegar e emprestar, né, ou dar o valor que ele tem ali sobrando para tentar amenizar a situação do país. Então foi uma saída, não só uma saída muito engenhosa que eles tiveram, como eles fazem uma gestão séria do fundo. E o mais incrível é que tem a página, a gente pode até botar depois no vídeo o link, você pode entrar na página do fundo, ele é completamente transparente, ele tem todos os investimentos do fundo lá abertos, qualquer pessoa pode clicar lá e ver. Eu abri ali por curiosidade para ver o que eles têm no Brasil. Eles têm bastante ação no Brasil, apesar de ser um valor percentual bem pequeno do fundo. Eles têm 1 bilhão de dólares ali na Petrobras, 500 no Banco do Brasil, mais um pouquinho no Itaú, e notei que não tem Vale na carteira deles, hein? Olha só que coisa. Mas eles investem no mundo inteiro, principalmente em ações. Eles ganharam muito porque estavam muito posicionados em ações de tecnologia nos Estados Unidos no ano passado, que voou, Nvidia, Amazon, fala qualquer uma, eles estavam lá. Microsoft. Apple, eles têm posição muito relevante, e esses fundos soberanos, né? Tem um fundo grande na Arábia, a China tem um fundo soberano, uns países pequenos ali, Omã, Bahrein, todos têm fundo soberano que fazem esses investimentos no mundo e são grandes players. E é muito interessante a gente poder ver como, né, as democracias não, né? Como os governos se organizaram para pegar esses superávites aí, principalmente oriundos do petróleo, e conseguiram fazer prestar um serviço para a população, né, em nome da população, porque aquele dinheiro é todo do povo, e fazer o país melhorar, né, e fazer algo de verdade para melhorar não só as finanças do país, como a posição econômica deles. Enquanto tem alguns países que estão pagando juros por não conseguir gerar riqueza, outros estão ganhando bastante dinheiro com isso, né? E se você também tem alguma curiosidade que você quer que a gente explore aqui, fale um pouquinho, outro país que talvez seja citado apenas uma vez aqui, na próxima oportunidade, manda aqui pra gente também. E ficamos aqui por mais uma semana, voltamos na semana que vem com mais novidades que podem interferir nos seus investimentos. Valeu, César, mais uma vez. Tamo junto, valeu, pessoal. Um abraço, até mais.